Eu parei de beber por 2 anos, fiquei sem beber um pingo de álcool por 2 anos, e se alguém tivesse me falado os benefícios disso, eu não teria nem escutado essa pessoa. A vida sóbria, ela mudou completamente a minha jornada, e eu quero te mostrar e te falar como que você consegue entender um pouquinho mais desse processo e como você consegue melhorar nisso. Olha, sendo bem honesto contigo, eu não vou te julgar, eu só vou te mostrar perspectivas científicas e uma história minha para que você consiga encaixar no seu contexto e que dessa forma você consiga entender um pouquinho mais sobre o meu processo de parar, porque eu sei que algumas pessoas vão estar aqui por curiosidade, saber como é a vida de alguém que não bebe, né? Porque talvez, na realidade dessa pessoa, todas as pessoas bebem e aí a pessoa para de beber e acaba vindo críticas externas e isso acaba dificultando o processo. E você pode achar que é muito doloroso, que você pode perder um pouco da sua vida social e no começo é um pouco verdade sim, mas eu vou te explicar nesse vídeo um pouco mais sobre isso. E antes de eu querer começar, eu queria comentar com vocês sobre uma história minha. Eu estava em um belo dia ensolarado e eu fui para uma festa que era perto da minha casa, na verdade, né? E tinha uns amigos indo, e assim que eles me chamaram, eu quis ir na certa. Eram amigos bem próximos. E nesse fatídico dia, sendo uma festa universitária, você já sabe que a disponibilidade de álcool é gigantesca. E nesse dia, tinha um pessoal com aquelas arminhas de brinquedo, né? Arminhas de água, né? E essas arminhas de água, eles estavam jogando um mix de cachaça com conhaque. E algumas pessoas que estavam nessa festa, elas tinham a missão de jogar esse líquido maligno nas pessoas e deixar as pessoas mais loucas possíveis. E elas iam em busca de presas fáceis, como eu fui no caso. E onde em pouquíssimo tempo eu fiquei totalmente fora de mim mesmo. Em um certo momento chegou uma garota que eu tava afim, né, naquela época. E eu lembro que nesse dia eu coloquei meu melhor perfume, a melhor camiseta, minha melhor calça, tava me sentindo bem confiante naquele dia. Sabe aquele procedimento padrão quando você quer impressionar alguém? Eu fui lá tentar trocar um papo com ela, sentir a vontade. Porém, uma coisa que eu não estava acostumado aconteceu. Ela não queria papo. E isso naquele momento eu fiquei transtornado e é uma coisa que muitas pessoas realmente fazem hoje em dia, que é descontar tudo no álcool. A gente bebe mais para esquecer. Então vem conhaque, vem cerveja, vem vodka, vem tudo que pode ser. E aí isso transforma em um completo estrago. E depois desse momento, já era um pouco mais tarde na festa, eu acabei tendo um comportamento um pouco agressivo com algumas pessoas ao meu redor. Me distanciei e aí que aconteceu algumas coisas não desejadas. Eu lembro que eu tava gritando com algumas pessoas ao meu redor, eu tava com um comportamento um pouco agressivo e eu não sou assim. E eu saí da festa sem avisar ninguém, indo em direção ao completo nada, conversando com estranhos, pessoas de rua. E naquele momento eu estava muito vulnerável. Se alguém quisesse fazer alguma coisa comigo, ela podia fazer naquele momento, porque eu não tinha conhecimento de quem eu era naquele momento. Eu tava completamente transtornado. E até hoje eu não sei como ninguém me roubou aquele dia. E naquele momento a minha mãe ligou para meus amigos, eles não sabiam onde é que eu tava, ela tentou ligar para mim, eu não conseguia me comunicar, eu não sabia onde eu tava num lugar totalmente desconhecido, com ninguém que eu conhecia, então ninguém podia me ajudar naquele momento, e o álcool foi um fator 100% impactante nesse momento, e eu lembro que até esse exato momento, a minha mãe simplesmente pegou o carro e foi em direção ao nada. Ela sabia mais ou menos o bairro onde estava acontecendo essa festa, e ela foi simplesmente me buscar, como uma heroína ou como uma guerreira. E chegou um momento que eu atendi o telefone, eu tava gritando, onde é que você tava? Essas coisas. Tava com um comportamento agressivo, e ela tentando me ajudar, ser carinhosa nesse momento comigo. No geral, foi uma completa bagunça, porque eu ligava a cada 2 minutos perguntando, onde é que você tá? Um comportamento ainda agressivo. E na verdade eu tava ligando para pessoas aleatórias, na verdade. Depois passou esse momento, ela me encontrou e tivemos uma longa discussão feia ali no carro. E após ter voltado para casa, eu simplesmente apaguei. No outro dia, eu não lembrava praticamente nada. E nesse fatídico dia, eu tomei uma decisão. Eu nunca mais vou beber na minha vida. E dessa vez eu tava falando sério. Porque isso não podia mais acontecer novamente. Eu podia ter... Não sei o que podia ter acontecido. Eu podia imaginar
milhares de coisas e que realmente não aconteceram e talvez eu esteja aqui hoje em dia por sorte. Obviamente que eu tô resumindo a história, eu não tô contando ela inteira, porque tem alguns fatores ali que não podem ser ditos aqui. E isso é uma das coisas, genuinamente, que eu me arrependo na minha vida. Porque se eu não tivesse essa experiência, muito provavelmente eu não teria esse impacto, eu não teria essa consciência de que o quão prejudicial é o álcool na minha vida e na vida de muitas pessoas, na verdade. Verdade seja dita, muitas pessoas tomam simplesmente para regular a ansiedade. Ansiedade social. Vou chegar numa pessoa numa festa, bebo um monte, vou lá, pimba. E partindo agora para uma perspectiva um pouco mais científica, eu quero mostrar para vocês que existem algumas coisas científicas confirmadas que realmente fazem uma catástrofe no nosso cérebro e que você possivelmente nem tem consciência disso. E uma delas é o danos no cérebro. No cérebro nós temos uma área chamada córtex pré-frontal, que é uma área basicamente do lado da frente da sua testa, que é uma área relacionada à questão de autocontrole, decisões, planejamento, e o álcool ele inibe essa área. Acho que falando isso você pode conectar algumas coisas, né? Porque quando você bebe álcool, por exemplo, você come a primeira coisa que está na sua frente, ou você liga para ex, ou você rouba um cone na rua, qualquer outra coisa. Isso é influenciado pelo álcool e justamente pelo processo de não racionalização que nós temos devido ao álcool. Então, praticamente você não consegue raciocinar, uma pessoa que está com álcool na mente não consegue ter autocontrole, não consegue entender, cara, por que eu vou comer esse hambúrguer? Não consegue entender por que eu vou comer essa pizza. E a pessoa tá na dieta, só que como ela bebeu álcool, bebeu um drink ou qualquer coisa, o planejamento dela fica muito prejudicado. Então, prejudica a saúde, prejudica o contexto estético, prejudica a longevidade da pessoa, justamente por um desses fatores, que são vários na verdade, e que as pessoas realmente não se ligam nisso. Outra coisa muito importante é que a memória fica muito prejudicada, pois quando as pessoas ingerem bebidas alcoólicas, a formação de memórias fica totalmente prejudicada. Então vamos pensar em uma pessoa que está fazendo algum concurso público ou qualquer outra coisa, a pessoa não consegue memorizar tanto pelo efeito do álcool em qualquer dose, em qualquer medida. Mas claro, se a pessoa estiver ingerindo uma dose um pouco alta de bebidas alcoólicas, muito provavelmente ela não vai ter um bom aproveitamento das memórias que o cérebro dela vai se formar no processo do sono, que é onde se consolida as memórias. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, outras pessoas falam que quando a pessoa bebe alguma coisa, ela dorme muito bem. Mas a verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece na prática é que o álcool ele somente te induz ao sono, ele te deixa mais relaxado e que dessa forma você consegue entrar mais facilmente no sono. Porém, entretanto, todavia, o que prejudica é o sono profundo, que é o sono regenerador, que regenera a memória, regenera a sua energia para o próximo dia que se inicia. Então, o álcool ele não ajuda no sono e ele prejudica ainda mais a qualidade dele. Ele só te ajuda a entrar nele. E muitas vezes não é de qualidade. Existe um estudo que foi feito em 2011, se eu não me engano, um estudo canadense, que abordou uma população gigantesca de pessoas e ele analisou que apenas uma dose de álcool, que é aproximadamente 300 ml de cerveja, 50 ml de destilado e mais ou menos 150 ml de vinho, isso é aproximadamente 1 grama de álcool. E eles levaram em consideração isso e que indivíduos que ingeriam quantidade de álcool de aproximadamente 1 grama tinham tendências maiores a terem problemas cardiovasculares, surgimento de obesidade, ou melhor, síndrome metabólica, insulina alta, desregulação de alguns hormônios, e que isso é propenso para mais doenças surgirem. Então, resumo da ópera, se você toma um shot, isso já pode te deixar doente. Outra coisa que é muito importante é que no contexto de estética e emagrecimento, por exemplo, o que acontece na prática? O álcool, ele suga a água que tem nas suas células e dessa forma faz com que você perca músculo, pois o músculo é feito 70% de água
Então, se a capacidade do álcool no seu organismo é secar essa água da sua célula, muito provavelmente você está perdendo músculo, você está perdendo capacidade de construir músculo e, consequentemente, ganhar massa muscular ou até mesmo no processo de emagrecimento. E como eu comentei anteriormente, quando você não tem a área de racionalização e decisão bem no seu cérebro, isso provavelmente vai te prejudicar porque você vai estar comendo muito emocionalmente. Você pode estar regulando a ansiedade, o estresse em algum alimento específico, e isso claramente vai trazer malefícios para o seu contexto. Partindo para outro tópico, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aparentemente 43% da população mundial não bebe. Esses dados foram pescados com uma população mundial entre pessoas de 15 anos ou acima disso, e perceberam que esse número foi mais ou menos de 42,9%. Aquela história que mostravam nas propagandas brasileiras de alguma cerveja específica e mostravam o carnaval brasileiro cheio de cervejas, cheio de coisas magníficas, pessoas bonitas, mulheres bonitas dançando, isso na verdade é só a indústria do álcool te enganando. Porque elas fazem com que parece que todo mundo bebe, todo mundo quer beber uma cerveja, todo mundo quer beber um uísque. E na verdade não é isso. Ela só está fazendo uma maquiagem da realidade. Vou te dar outro exemplo baseado em ciência, tá bom? Se uma pessoa bebe na sexta, no sábado e no domingo, muito provavelmente essa é uma pessoa que ela pode ser uma pessoa com grau de alcoolismo grave. Mas isso é de acordo com o DSM-5, que é um manual de diagnósticos de transtornos psiquiátricos, que é usado na psicologia, na psiquiatria, mas isso vai de caso a caso, então não cabe a mim aqui diagnosticar algo, e sim apenas te mostrar os fatos. Pois uma pessoa sendo alcoolista grave, ela muito provavelmente tem esse consumo compulsivo de bebidas alcoólicas, e isso impacta em diversos aspectos da vida. Então, se essa pessoa já é considerada um alcoolista grave, então imagine uma pessoa que bebe todos os dias. Pensa o quão prejudicial isso pode ser. Um ponto que as pessoas sempre me perguntam quando eu abordo esse tópico é como é que eu lidei com a questão social. E sendo bem sério com você, eu tive que parar de sair com alguns amigos próximos, tá? Isso já vou partindo para algumas dicas para vocês, pois saindo um pouco do ambiente, eu consegui parar um pouco esse estímulo que estava rolando e que dessa forma eu parava com um certo grau de facilidade. Lembrando, eu parei de beber foi um pouco antes da pandemia, e aí eu percorri toda a pandemia sem ingerir álcool, e hoje em dia tive uma certa recaída, mas foi uma recaída controlada, pois eu bebia uma certa dose ali, um drink, alguma coisa, e não saía muito disso. Mas sair do ambiente dos meus amigos, isso me ajudou totalmente. E às vezes você percebe que algumas amizades, elas só têm esse elo por causa do álcool. Pois você se senta para beber com essa pessoa, uma pessoa amiga, gente boa, só que aí você para de beber álcool, você para de sair com as pessoas e essa pessoa acaba sumindo da sua vida. Isso eu sei porque acontece com muita gente que para de beber. E ansiedade social é a maior causa de pessoas que realmente ingerem bebidas alcoólicas no dia a dia. Outro passo para que eu conseguisse parar definitivamente foi sujar o hábito de beber. Então, no momento em que eu saía com os amigos, eu tomava Red Bull sem açúcar, ou com açúcar, dependendo do momento. E eu acabei ficando viciado na pandemia. Teve dias que eu tomava diariamente, e isso é bem prejudicial, mas com o tempo eu fui conseguindo mudar isso, e parando de sujar esse hábito, pois um hábito compete com o outro. Muitas pessoas param justamente pelo processo de estarem num processo de corrida, quererem começar a correr, se exercitar mais, ou até mesmo academia, e sabem que isso pode prejudicar um pouco o processo delas, de qualquer seja o objetivo estético delas. Num primeiro momento, eu te indico seriamente em não beber drink sem álcool, porque pode te dar um pouco algum gatilho, talvez. Então segura, percebe, se auto-monitore, veja se você está realmente preparado para sair com os amigos de volta, por exemplo, e beber um drink sem álcool.
pois às vezes, talvez tomando uma Heineken Zero, alguma cerveja zero que você queira, você possa ter esse sentimento, esse gatilho de volta. Isso pode ser prejudicial, porque você vai estar competindo com você mesmo e em alguma hora você pode ceder isso. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês que grande parte das pessoas sabem quão prejudicial é beber uma bebida alcoólica. Mas na verdade elas não sabem. Elas acham que sabem por um contexto cultural às vezes. Elas não sabem realmente o que acontece no corpo, no cérebro, na mente, pois talvez no processo de retirada desse comportamento que não é bom, né, como nós vemos, as pessoas se enfrentem com elas mesmas. E às vezes se enfrentar consigo mesmo é muito duro, é muito doloroso. E com o processo de negligenciar esses próprios pensamentos, uma pessoa ela pode muito bem pegar uma cerveja e descer uma long neck. Só que isso é bom. Até que ponto? Né? Então, queria compartilhar esse conhecimento, essa reflexão com vocês. Então, pensem no contexto de vocês e apliquem isso. Talvez seja interessante. Tá? Então, conhecimento sobre os malefícios pode muito bem auxiliar no processo de entender um pouquinho mais de como é o álcool funcionando no nosso corpo, quais são os malefícios dele, que talvez esse vídeo te incentive de alguma forma. Esse é o meu segundo vídeo no YouTube, então eu ainda estou aprendendo a comunicar aqui na frente da câmera, pois eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô bem olhando aqui na biloca da câmera, e a câmera às vezes dá um pouco uma ansiedade, uma certa ansiedade de falar alguma coisa. Porém, espero que eu esteja falando de uma forma clara, uma forma didática, principalmente, que você consiga aplicar isso ou ter algum insight na sua vida para aplicar em algum outro momento, tá bom? Então, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!